dela, mas é tua. Tudo aquilo que vem de encontro à sua vida, Senhor, seja jogado por terra agora. Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, tudo, Senhor, seja Deus, o teu nome sendo engrandecido através da tua filha. Ela é bênção, ela é um canal de bênção, ela é vaso nas tuas mãos. Faz como tu queres, usa como tu queres. Pai amado, que ao sair daqui, Deus, ela venha encontrar os seus em paz e segurança, e que ela possa chegar no seu lar em paz e segurança. Pai, continua, Senhor, usando a tua filha, por onde ela for, por onde ela passar, ser com ela, na manchorega súbia, enche mais e mais do teu Espírito, da porção dobrada do teu Espírito. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida dela, e glorificamos o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vocês podem se assentar. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que é um privilégio. Essa igreja é linda, pastora Edna, todos aqui. Uma igreja que nos traz alegria e nos faz, aqueles que estão visitando, querer voltar, que é muito gostoso, e Deus fala neste lugar. Pelo menos já falou comigo de diversas maneiras. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus nesta noite? Comigo já falou tremendamente ao meu coração. Já saio daqui edificada. Mas serei o mais breve possível nas minhas palavras. Mas antes de entrar rapidamente aqui na palavra de Deus, eu queria agradecer a Deus, honrar a Deus, glorificar o nome do Senhor, render ações de graças. Isso eu farei, creio que todos os dias da minha vida, porque sei que esta igreja, que neste lugar, falei com algumas pessoas aqui, disseram que daqui também saiu um clamor em favor do meu filho. Eu tenho um filho, um homem, Mizarrão, já de 49 anos, e debaixo de um estresse muito grande que ele estava, ele teve um AVC, menino novo, forte. E amados, ali eu vi, eu não quero me detalhar, mas nós vimos a vida dele se extinguir. E aquilo foi uma coisa terrível. Não quero que ninguém passe, nenhuma mãe passe por isso, nenhuma família. E eu vi Deus devolvendo a vida ao meu filho. É o Deus que, quando você diz, vai na minha casa e leva vida, Ele fez isso na minha casa, na casa do meu filho. A minha nora entrou em guerra, nós entramos em guerra ali, amados. E a coisa foi tão rapidamente contar esse testemunho para você saber que o nosso Deus é poderoso, tão tremenda, que no outro dia ele acordou no UTI. Ele foi para sala vermelha, né, UTI, e ele nos conta: eu não lembro de nada, ele diz, só lembra que começou a passar mal e depois não lembra de nada, só acordou já. Uma médica perguntando, pedindo: mova o seu braço, mova a sua perna, me responda as minhas palavras, e ele perfeitamente normal. E nós vimos ali acontecendo todo aquele processo. E ele diz: eu não lembro nada, eu me lembro que eu me senti mal e já acordei novo, vivo. Amados, então eu tenho essa gratidão a Deus, que Deus devolveu a vida ao meu filho, e ele está bem, trabalhando, normal, feliz com a sua família. Então quero dizer a vocês que esse Deus é um Deus que devolve a vida, que dá vida. Aquela cena que a gente já viu aqui, aquilo é real. É real. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não posso passar em nenhum lugar sem deixar de dar esse testemunho, especialmente porque aqui clamaram por ele. Eu sei que os meus irmãos clamaram em favor dele. Glorifico ao Senhor por isso. Mas estou muito feliz em participar desse congresso, mais uma vez com vocês. O tema voltado para a mulher, né? A
as minhas palavras serão direcionadas para as mulheres, mas quero dizer aos varões aqui que todas as palavras, todas as prerrogativas que eu estarei fazendo menção na vida desta mulher chamada Abigail pode ser absorvida por qualquer homem, porque o comportamento dela tem que ser o comportamento de qualquer pessoa, não somente uma mulher. Uma mulher sábia. O texto, eu vou ler rapidamente aqui o versículo das palavras que Davi disse para ela. Não vou contar a história toda pelo tempo, mas então Davi disse a Abigail, capítulo 25, versículo 32: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Eu não sei se todos conhecem a história, mas essa história é uma história marcante na vida do rei Davi. Quando ele ainda não era rei, ele já tinha sido ungido, mas ele estava ainda fugindo de Saul, que queria matá-lo, para que ele não tomasse o trono, não se sentasse no trono já destinado por Deus para ele. E ele estava com os seus homens nas guerras, nas batalhas, e ele estava nas redondezas ali da casa de Nabal, que era um homem muito próspero, muito rico, com muito gado, muitas ovelhas, casada com uma mulher lindíssima chamada Abigail. Mas esse homem era um homem mau, que tinha o seu coração perverso, tinha o seu coração ruim, vamos dizer assim. E Davi solicitou que fosse, eu disse que não ia contar a história, mas vou contar rapidamente. Solicitou que Nabal pudesse, como um homem próspero e rico, alimentar os homens que estavam com ele, porque ele havia terminado talvez os haveres que eles tinham ali na guerra. E Davi e os seus homens cuidavam de toda aquela redondeza e guardavam aquela redondeza, serviam a Nabal na realidade. E quando foi ali o emissário de Davi pedir isso, Nabal se negou. Nabal disse: não, eu não vou dar nada. Se negou por causa da ruindade do seu coração, porque ele podia perfeitamente ser generoso para com Davi. Ele não tinha ideia de quem ele estava negando servir, porque muitas vezes Deus coloca alguém na nossa frente para servirmos e nós negamos, mas nós não sabemos quem é aquela pessoa nos planos de Deus que nós estamos servindo. Por isso que até uma criança nós precisamos servir quando nos é dada a oportunidade. Nós precisamos semear, porque tudo que nós damos, amados, nesta terra, toda a nossa generosidade, todo gesto de amor, de generosidade, de bondade, de solidariedade, todo gesto é recebido por Deus. Quero dizer para você, porque isso se chama reino. Isso se chama reino. E isso você pode até reivindicar. Quando você está diante de Deus numa necessidade, você pode dizer: Senhor, eu tenho servido o teu reino. Quando você tem consciência disso, você pode perfeitamente dizer: eu tenho dito ao Senhor, porque eu estou passando numa grande batalha, e eu tenho, nas minhas conversas com o Pai, eu tenho dito: Senhor, a minha vida tem sido de semeadura. E quando nós semeamos, nós temos direito a colher. E a gente colhe tanto o bem, como também colhe o mal. Isso nós vemos acontecendo aqui nessa história. E ele negou. E quando o emissário voltou até Davi, um homem valente, vocês conhecem a história de Davi, um rei tremendo, e ele
indignou com essa atitude de Nabal. E ele convocou 400 homens que foram em direção até a fazenda de Nabal. Só que um dos empregados, conhecendo quem era o seu senhor e conhecendo quem era a sua senhora, Abigail, correu e falou com ela: Abigail, ocorreu isso. E Abigail, meu Deus, se preocupou. E como uma mulher, como nós devemos ser, amados, uma mulher inteligente, sábia. Eu vou falar algumas características daquela mulher, mas eu quero que os homens também apliquem essas características em suas vidas. A Abigail é uma mulher sábia, que está falando de sabedoria, mulher sábia. Ela discerniu a situação, ela interpretou, ela entendeu aquela situação e ela se posicionou de uma forma muito rápida. Ela foi diligente, ela foi atenta e ela se apressou, não deixou passar aquela oportunidade, mas ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa para evitar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela imediatamente providenciou alimento, providenciou tudo que ela podia fazer naquele período de tempo, porque foi rápido. Ela providenciou e foi salvar aquela situação. Ela foi muito atenta. E é isso que Deus quer falar com as mulheres hoje, com os varões também. Nós não podemos ter uma mente passiva, nem uma mente acomodada, nem uma mente desatenta. Mas Deus nos chamou e nos capacitou, porque nós possuímos em nós, amados, algo que a maioria das pessoas não tem. Nós temos em nós o Espírito Santo, que é ensinador, é o que nos dá inteligência, capacidade de discernimento. A igreja possui isso. Aqueles que têm o Senhor possuem isso. E ela se preparou, se mobilizou a equipe. Ela não foi de mãos vazias. Mas você pode dizer assim: mas nem sempre a gente tem alguma coisa para colocar nas nossas mãos para poder negociar, para poder conseguir conquistar alguma situação difícil. Eu quero dizer que sempre nós temos alguma coisa. Vocês lembram da mulher que pensava que não tinha nada, mas tinha azeite, um pouquinho de azeite na botija? E daquele azeite ela sustentou a sua família. Vocês lembram dessa situação? Digam amém. Então nós sempre temos alguma coisa. Quando não temos nada físico, nós temos argumentos, nós temos palavras, porque Deus nos dá palavras, Deus nos dá argumentos. E aquela mulher, então, ela usou não somente o que ela tinha, porque ela tinha sorte de ter, a Abigail tinha sorte de ser uma mulher rica, mas ela mesmo assim precisou ser muito sábia, precisou ser prudente. E ela não comunicou ao seu marido que ele estava embriagado, estava numa festa, inclusive tendo uma festa, e ela saiu dali e foi encontrar-se com Davi, com suas servas. E quando ela se encontrou com Davi, ela se inclinou. Eu estou apressando pelo tempo, né? Ela se inclinou diante de Davi, apresentou a oferta dela e pediu que ele não fizesse nada, que ele tivesse misericórdia. A história é muito linda, eu creio que já foi falado aqui, né? Essa história ontem, esses dias, já foi falado aqui. Ela pediu que ele perdoasse a transgressão do seu marido. Que ela falou: eu conheço bem o meu marido, ele não é capaz de refletir devidamente. Ele é um homem que ele é muito violento, ele é um homem que responde com precipitação, é uma pessoa que nunca não parou para pensar no teu pedido, Davi. E ela se inclinou, ela se humilhou, ela ali se prostrou diante de Davi. Ela foi prudente. E o próprio Davi a abençoou. Quando ele viu aquela atitude, ele: não, levante-se. E disse: tu foste enviada por Deus, porque Deus te usou para me livrar
de derramar sangue, de cometer um crime aqui, de matar todos os homens da casa de Nabal, da casa do teu marido. Falou para ela: então você me impediu que a minha mão se vingasse. Olha, aquela mulher foi usada por Deus para preservar de que Davi viesse a ser um assassino, amados, na realidade, porque ele estava tão indignado que ele mataria todos, como ele disse aqui. Nem sequer um homem ficaria de pé. E ele agradece a ela e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que eu te fizesse mal a ti, se tu não te apressaras e não viesse ao meu encontro, não teria ficado a Nabal nem até o amanhecer. E aqui nós temos lições, queridas, que nós precisamos tirar para nós. Enquanto eu estudava, meditava nesta palavra, porque é uma história bem conhecida, mas enquanto eu analisava as características de Esther, eu via não somente aquela mulher, não só porque ela era bonita, era uma mulher belíssima segundo a Bíblia, mas porque ela tinha, não é só a beleza, não é a beleza da mulher que é o mais importante, mas o que ela possui no seu interior, o que ela possui dentro de si. E é que essa mulher sábia, uma mulher que percebia as coisas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que infelizmente as meninas não estão sendo criadas de maneira que possam estar preocupadas. Muitas vezes hoje nós vemos uma vida muito fútil, não é verdade? Só pensa mesmo no corpo, na academia, no ficar nas plásticas, nos implantes e etc. Estão focadas nisso. Ou então focadas somente numa carreira profissional. Quem se foca numa carreira profissional, pelo menos tem a inteligência de estar prevendo um futuro. Isso é saudável, é positivo e é necessário. Mas nós precisamos estar atentos ao que ocorre ao nosso redor, dentro da nossa família. Mães, mulheres, sejam cuidadosas com a sua família. Percebam os seus maridos, por exemplo. Muitas mulheres, quando despertam, já perdeu o marido. Quando despertam e atentam. Por quê? Porque não cuidou do relacionamento, não foi atenta ao seu casamento. Porque a nossa vida, a nossa família é o bem mais precioso que Deus nos dá. Amados, eu estou casada há 53 anos. 53 anos, eu fiz em abril. Vocês não podem dizer glória a Deus? Com o mesmo marido, tá? E sempre fui preocupada com ele, os cuidados, se eu estou correspondendo à expectativa dele, em todos os aspectos. Todos os aspectos, no afago, na atenção, nos cuidados com a casa, nos cuidados com ele. E ele me ajuda, ele é um marido legal também, um marido maravilhoso, né? Que cuida de mim, é zeloso, é cavalheiro. É uma correspondência. É uma correspondência. A mulher dá de si, recebe do marido. Eu sei que nem todos são assim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Olha Abigail, era casada com um homem perigoso, um homem difícil. Mas olha o que ela faz. Ela nem diz para ele que vai lá, mas ela vai salvar a situação. Então muitas vezes nós perdemos, amados, a oportunidade, meninas. Posso falar para vocês assim, porque eu devo ser uma das mais velhas aqui. A gente perde a oportunidade de salvar a situação por desatenção, por falta de discernimento, por não estarmos preparadas. Nós precisamos estar preparadas. E diante das situações e circunstâncias difíceis, nós precisamos estar na presença de Deus e dizer: Senhor, me dirige, me guia, o que devo fazer, e ir. Porque se ela não tivesse aquela prontidão, aquela coragem, aquela ousadia, porque ela foi ousada, foi corajosa, ela teria se arrependido muito. Isso acontece conosco. Eu confesso para vocês que teve situações
na minha vida, que eu me arrependi depois de não ter agido. Eu pensei se eu poderia ter intervido nessa situação e evitado. Então Deus está trazendo para nós nesta noite, creio que vem falando com as mulheres desta igreja, as que estão aqui, que Deus trouxe hoje para ouvir, para que você não fique passiva, mente passiva, percepção, não está enxergando. Tem muitas mulheres que hoje não estão enxergando nem os filhos, porque só estão enxergando isso aqui, ficam horas e horas nisso aqui. Vocês sabem do que eu estou dizendo, que isso aqui é viciante. E as crianças estão ali, mamãe, mamãe, ou então pedindo alguma coisa, precisando de alguma coisa. Nos seus estudos, vocês sabem que eu ainda estou na direção de uma escola, e eu vejo descaso. A gente até fala, às vezes as mães nem sequer veem os recados que são dados de forma digital, nem sabem o que vai acontecer no outro dia, estão tão ocupadas com outras coisas que não percebem. Deus está falando conosco, tenha uma mente ativa, esteja atento ao que ocorre ao teu redor, porque o Senhor quer te usar como instrumento e sabedoria para intervir numa situação e ser vitoriosa. Amém, amados? O Senhor quer te usar, quer nos usar. A minha palavra hoje é uma palavra de conselho, é uma palavra de orientação, como uma pessoa madura já, com vivência em muitos aspectos. E ela é dotada de uma ousadia, uma coragem que nós mulheres temos. Nós somos dotadas de coragem. Vocês sabiam? Nós somos dotadas de coragem. Vai mexer com os nossos filhos para ver se a gente não diz, e aí, o que é? Vai, né? A Bíblia descreve que a mulher, ela virtuosa, ela tem uma descrição bíblica, mas lendo no original, ela é como se fosse uma tropa de elite. Quando ela se ergue, foi o caso aqui de Abigail, ela se ergueu com coragem ali para falar com aquele homem que ela já tinha ouvido falar de Davi, sabia que ele era um homem importantíssimo, mas para a pessoa chegar, muitas vezes ela poderia se sentir intimidada, e quantas vezes nós nos sentimos intimidadas pela situação. Mas eu quero dizer para você que você possui em você o Espírito de Deus, que te dá coragem, te fortalece, aleluia, e te dá sabedoria para lidar. Ela teve iniciativa, que nós precisamos ter iniciativa, e ela se antecipou e agiu. Quando eu pensava nessa palavra, eu disse, quantas vezes a gente não se antecipa, a gente percebe o perigo, a gente percebe a adversidade chegando, a gente percebe a situação, inimigo adentrando dentro da nossa casa sutilmente, porque ele não anuncia, ele entra sutilmente para perturbar a nossa família, os nossos filhos, marido, a nossa vida, e a gente não se antecipa. Ela que se antecipou, agiu com agilidade, com rapidez, com atitude. E Deus requer isso de nós. Deus requer essa coragem de nós. Às vezes nós nos intimidamos com os nossos próprios filhos, queridos. Às vezes um filho que se ergue e nos afronta, nos confronta, e a gente se intimida. Eu quero dizer que Deus te deu autoridade, mãe e pai, para colocar, para ajustar e alinhar a educação dos seus filhos. A nós é nos dada, amados, a autoridade para trazer a disciplina dentro da nossa casa. E nós precisamos fazer isso a tempo, porque se passar o tempo, aí sim a gente não tem mais controle. Temos que fazer a tempo. Meu filho, como eu disse, é um homem zarrão, mas eu me lembro que quando ele era jovem, com 23, 22 anos, 18 anos, 19 anos, aquele armário,
No princípio ele sentava no meu colo, mas depois eu tinha que sentar no colo dele, ele era muito grandão. Mas quando ele, mesmo assim, já trabalhando, tendo seu carro, eu chamava ele para conversar, eu e meu marido conversava com ele, mas eu também dizia, meu filho, quando ele começou a namorar, ter namoradinha, meu filho, lembre-se que você tem que respeitar a sua namorada. Tem coisas que a gente tem que ensinar, amados, para os nossos filhos. Não podemos calar menina e menina. Mas às vezes aquele homem zarrão nos intimida, não é? Vem com palavra, você tem que ser firme. Mas isso começa desde a infância. Até hoje, é um homem já, mas não te respeita. Eu me lembro que uma vez eu precisei falar com meu neto. Meu neto hoje, um homem de 23 anos, está se formando esse ano, engenheiro, já concursado, abençoado por Deus. Mas teve um momento que ele já rapaz, jogando, né? E os pais foram falar com ele, eu estava nesse dia na minha casa, e ele alterou a voz com o pai, alterou a voz com a mãe, e eles se intimidaram um pouco. Eu entrei no quarto e falei, meu filho, o seu pai nunca levantou a voz nesse tom para falar comigo e com o seu avô. E aqui eu não admito que você faça isso. Ele tirou aquele negócio do ouvido, o olhinho cheio de lágrimas e disse, desculpa, vovó, não vai se repetir. Alguém tem que falar. Se nós nos intimidarmos, queridos, a gente perde. Vocês estão entendendo, amados? Nós temos um exemplo aí. Quantas mães perderam seus filhos? Tão recente. Quantos pais? Olha a dor. Eu sei que está sendo dura essa palavra, mas ela é necessária. Quantos recebem, digam amém. Ela se antecipou, ela agiu com rapidez, com atitude. Ela evitou uma catástrofe. Ela lhe evitou algo que acontecesse. Quando ela percebeu a situação, ela agiu e ela confiou. Nós temos algo a nosso favor. Nós temos um Deus que por nós tudo executa. Um Deus que respalda as nossas obras. Um Deus que está conosco em todo o tempo. Às vezes nós nos sentimos humilhadas, envergonhadas e nos encolhemos, como eu acabei de dizer, nos sentindo insignificantes. Mas nós não somos insignificantes. Para cada um de nós, Deus tem nos dado capacidade. Varões e varoas. Estou falando aqui com os homens também, varões. Porque essa atitude tem que ser de todos nós, todo adulto, toda pessoa responsável. Eu queria deixar claro uma coisa, eu coloquei aqui. Isso não significa, meninas, que você tem que chegar em um lugar e fazer como dizem por aí, um barraco, ou gritar, ou dizer, não é isso. É com postura. Aleluia. É com postura, mas com autoridade. Aleluia. Tem que ser com autoridade, com inteligência. Não é para afrontar ninguém. Nem os nossos filhos nós devemos afrontar-nos. Porque a Bíblia diz que nós temos que... A Bíblia nos ensina que os filhos têm que honrar os pais. E os pais têm que amar seus filhos. Eles têm que amar seus filhos. Então a gente também não pode desonrá-los. Não pode rejeitá-los. Precisamos trabalhar de uma forma que eles se sintam amados por nós e nós possamos inspirá-los. Na realidade, os pais têm que inspirar seus filhos. Por isso, pai, eu digo para você nesta noite, varões, vocês precisam ser a inspiração dos seus filhos. Não ache ruim quando o seu menino te imitar em tudo. Ao contrário, isso significa que você está sendo exemplo, você está sendo referência. É assim que tem que ser. E isso te leva a uma situação. Eu estou falando para as mulheres, mas tem muitos homens aqui. Eu vou dizer para você também. Você, como homem, esposo, pai, Deus te deu, né,
proporcionou uma autoridade lá no Éden de governo. De governo. Uma autoridade de governo, de gestão. Todos os homens já têm em si esta capacidade de gerir a sua casa, de ser o sacerdote do seu lar, de se posicionar com gentileza. Tem horas sim que a testosterona sobe um pouco, né? Mas você tem que se controlar e agir com gentileza para que os seus filhos tenham como você referência. Todos aqui, muitos aqui, todos não, claro que não todos, mas muitos aqui conheceram meu pai. O meu pai era um homem, um líder, né? Um líder, um homem com uma autoridade dada por Deus na vida dele. E que nós, os filhos, tínhamos uma admiração tremenda, não somente nós, como toda a igreja, uma admiração tremenda por ele. Gente, mas eu nunca vi um homem tão gentil. Quando ele chegava lá em casa, nós éramos 8 filhos. Mas porque um deles, o Senhor recolheu, Samuel. Mas nós éramos 8 filhos. E quando ele chegava lá em casa, ele não vinha grosseiramente. E quando a porta abria, a gente já vinha. E ele dizia: onde estão os meus amores? E abraçava eu e a minha irmã, especialmente as meninas, pegava a gente no colo. Mas quando ele tinha que nos corrigir, ele me corrigiu várias vezes. Ele dizia para mim: Ana Eunice, quero falar com você. Gente, eu já ia com as lágrimas rolando, porque eu não queria que meu pai me repreendesse. Eu não queria. Mas ele sentava ali e dizia assim: papai te ama, mas isso você não pode fazer. Porque já sabe que se você fizer, naquele tempo podia, tá? Tinha umas palmadas que a gente levava. Acho que alguns lembram dessa época, né? E aquilo nos ardia, né? E nos trazia correção. Mas era gentil, mas tinha autoridade. Então a gentileza não choca com a autoridade. Eles podem estar juntas. E a minha referência é ele. Eu não queria fazer nada errado para não ter que feri-lo, ofender a ele e a minha mãe. Mas isso não é de mim, não é a minha natureza, porque eu aprendi com eles, irmãos. São os pais que ensinam. Então nós temos que ter essas características que ensinam aqui, que nos traz essa palavra. Nós temos que lutar pelas causas. Não deixe passar as coisas sem você lutar por elas. Intervenha nas situações. O Senhor mandou dizer isso esta noite. Não deixa passar batido. Vai dar trabalho? Vai exigir de você um esforço. Vai exigir de você uma atitude de severidade muitas vezes. Mas faça, porque o Senhor vai te dar vitória. E Ele quer dar vitória às causas aqui nas famílias. Como Ele deu a Abigail vitória para ela. Vale a pena lutar. Foi contrário da inércia, foi contrário da passividade, foi contrário de algo que a gente chama de descaso. Porque nós estamos vendo famílias, mães e pais muitas vezes que não ligam, não se importam, que as suas crianças e os adolescentes estão até jovens, porque mesmo sendo jovem, você pode ter autoridade de chamar: senta aqui minha filha, senta aqui meu filho, vamos conversar. Porque quando você não faz isso, você está criando órfãos de pais vivos. Isso é o que mais existe, está acontecendo nos nossos dias. E as crianças se sentem órfãos. As crianças se sentem órfãos. Eu sei disso, porque eu vejo a carência lá no colégio. A carência, quando a gente dá um abraço e aquele grude, daqui a pouco já vem correndo e abraça a gente de novo, e abraça a gente de novo, porque sente falta desse afago. Então nós precisamos colocar em prática isso. O Senhor está me levando a falar para a família nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E a minha palavra hoje, não vou me estender, mas a minha palavra hoje é de encorajamento, de incentivo.
a que você lute pelas causas, porque valem a pena por sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Porque às vezes a gente despreza os irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos de sangue. Pelos nossos irmãos, nós temos que guerrear por eles também. O bem do próximo, na defesa da criança. De uma luta que o próprio Deus nos coloca na frente para guerrear, porque Ele tem um propósito. Nada que Deus coloca na nossa frente, amados, é por acaso. Tudo é porque Deus tem um propósito e tem um objetivo. E Deus usou Abigail para ir lá falar com Davi. Desceu, eu não sei se desceu ou subiu, caminhou muito até chegar até ele. Mas ela tinha um propósito. E Deus honrou tanto Abigail, Deus honrou tanto ela, que nós vemos como reagiu Davi. Que o fato de ser mulher podia ter dito: o que eu tenho motivo? Vou lá. Mas não. Davi a considerou. Eu queria dizer, observar mais uma mulher na Bíblia rapidamente aqui também, que lutou por uma causa, que foi Ana, a mãe de Samuel. Só para deixar um exemplo aqui, amados. Ana, ela não podia ter filhos, vocês sabem. E ela era muito assediada e fazia bullying à outra esposa do marido dela, né? Porque naquele tempo o homem tinha mais de uma mulher, era permitido. E a outra esposa do marido dela lhe fazia bullying o tempo todo. E ela tinha aquela vontade de ter um filho, aquele desejo de batalhar em favor de ter um filho. Ela podia se conformar, porque o marido dela a amava muito. E ele até disse para ela, Eucana, disse: Ana, eu te amo, e eu sou tão bom para ti como 10 filhos. Todo o melhor eu dou para você, Ana, falou para ela. Mas ela foi para a casa do Senhor, se prostrou e ficou chorando: Senhor, me dá um filho. E o Senhor respondeu a oração de Ana. Irmãos, sabe o que o Senhor falou comigo? Que muitas vezes a gente insiste em alguma coisa em favor de uma causa, porque aquele é um propósito imenso de Deus, que Ele precisa de um intercessor, de uma intervenção, porque Deus trabalha através de nós, amados. Deus não é mágico como a gente vê nos filmes. Que Deus faz não é magia, não é mágica. Amém? Igreja, entende isso? É poder e autoridade. Ele nos usa para chegar a um propósito. E Israel precisava de um homem de Deus. E este homem estaria no ventre de Ana. Então precisou que uma mulher, ela não sabia disso, mas o desejo no seu coração, aquela aflição que ela tinha para ter um filho, aquilo foi colocado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus que conhece todas as coisas, sabia que na união de um gameta, de um sêmen daquele homem, de Eucana, né? E o óvulo de Ana, vocês entendem o que eu estou falando aqui? Nasceria um juiz, nasceria um mestre, nasceria um profeta, nasceria um homem que mudaria o destino de uma nação. Vocês estão entendendo, amados? Quando Deus nos mobiliza para conquistar uma causa, e o Senhor me leva a falar com vocês, existem causas que Deus tem colocado na vida de famílias aqui, que está precisando de um intercessor, está precisando de alguém que entre na brecha e se mobilize em favor dessa causa. E Deus quer te levantar, varoa, Deus quer te levantar, varão, como levantou esta mulher, e te dá vitória. Quando te recebem, digam glória a Deus. Essa causa que te veio à mente é essa mesma. Essa situação que te veio à mente é essa mesma. Mesmo que pareça insignificante,
O Senhor me disse: anima o meu povo. Ela tinha um propósito a cumprir e todos nós temos um propósito a cumprir. Eu tenho um propósito a cumprir, já cumpri muita coisa na minha vida, mas eu tenho certeza que as lutas que eu estou passando hoje, que realmente são fortes, é porque Deus tem um propósito tremendo lá na frente. E preciso de coragem, preciso ser valente, preciso estar ali na frente, intercedendo e entrando com intervenção. A gente tem que intervir, amados. Aleluia, renovo, unção. Quero ministrar nesta noite unção sobre as famílias deste lugar. Unção sobre você, mulher, unção sobre você, varão, chefe de família, você jovem, que Deus tem dado para vocês, ministério tem dado para vocês propósitos. Nesta noite eu profetizo uma unção fresca, um renovo, um fortalecimento na sua vida. Aleluia. Porque Deus tem desafios diante de você. Se ainda não apareceram, vão aparecer. Pode ter certeza, senão eu não estaria aqui pregando. Eu não sairia lá da minha casa e estaria aqui pregando, pastora Edna. Eu nem tenho aceitado o convite, mas meu coração ferveu para eu aceitar o convite de estar aqui pregando, profetizando e ministrando nesta noite sobre esta igreja, sobre a sua família. Homem e mulher de Deus, receba. Eu quero dizer para vocês que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Porque apesar do que aconteceu aqui, porque Deus ficou tão indignado com a negativa de Nabal, que ele morreu naquela noite. Ele adoeceu e morreu, marido de... Ninguém fez nada com ele. Foi Deus que ceifou a vida dele. Porque Deus tinha propósitos e ele não entrou no propósito de Deus. É sério, irmãos, é forte. Eu quero dizer para vocês que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a Bíblia diz assim: cuidado, atentai para a severidade de Deus. Deus não é esse Deusinho que a gente... Ah, meu Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus... Vocês sabiam que os serafins e os querubins não ousam olhar para Deus? Eles colocam asas diante de seus rostos para não olhar, de tanta reverência que eles têm pelo Criador, pelo nosso Deus. Muitas vezes nós temos uma impressão, formamos dentro de nós uma... Não que não possamos ter intimidade, podemos, que Ele nos permite. Ele é nosso Pai. Jesus facilitou isso. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele disse assim: quando orardes, entra no vosso quarto e diga assim: Pai nosso. Ele compartilhou o Pai dele conosco. Aí sim nós temos uma intimidade, mas esse Pai, Ele é poderosíssimo. E Ele precisa ser reverenciado, respeitado. Ele precisa, nós temos, a igreja precisa ter essa consciência. Porque os anjos, os serafins, querubins, agora a gente, por causa do IA, a gente tem muitas imagens de anjos, não é verdade? Aparecendo nas redes sociais. E aquilo ali, aqueles anjos que pegam, eu não sei se é igual, né? Mas eles, a inteligência artificial, ela cria o que está escrito ali. Ela cria o mais perfeito possível. E eu outro dia assisti e falei: meu Deus, olha esse querubim enorme. Ele coloca aquela asa enorme, porque eles têm 6 asas. E ele, uma delas, eles colocam na face, para olhar para Deus, para não olhar nos olhos de Deus. E eles dizem uns aos outros: Ele é santo, 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 santo.
compartilhou com você, comigo, esse privilégio. Pelos méritos de Jesus, eu posso adentrar no lugar santíssimo, eu posso adentrar na presença de Deus, o Pai. Não é pela minha capacidade, não é porque eu sou filho de um líder que passou aqui nessa terra, fundou muitas igrejas, etc. Não é por isso. Não é porque me deram um nome de bispa. Isso não é nada. Na realidade eu sou serva. Aleluia. Serva Ana. Glória a Deus. Deus me levantou, te levantou. Ele me levantou para servir crianças. Ele me levantou para servir idosos. Ele me levantou para servir a minha família. Ele me levantou para servir a sua igreja. Ele me levantou para subir nessa plataforma e não falar dos meus conhecimentos e do meu conhecimento adquirido nas universidades, mas Ele me levantou para ministrar esta palavra porque esta palavra, ela transforma a sua vida. Isso aí eu falo de mim porque eu estou sensível, viu, irmão, esses dias. Bem sensível. Porque desde os 5 aninhos, quando meu pai foi para a Bolívia ser missionário, eu sou missionária. Não estou falando de mim assim não. Porque ele ia para as ruas distribuir folhetos e eu ia com ele. Distribuía um folheto para aquelas crianças que eram da minha idade e chamava para ir na nossa casa, porque começou na minha casa a igreja, lá na Bolívia, em Cochabamba. E quando as crianças chegaram no domingo, eu é que queria dar aula. Olha o atrevimento. Minha mãe dizia: minha filha, você é criança, não pode. Eu disse: não, deixa eu contar para eles a história. Desde essa idade, 4 anos, que eu queria ser missionária. Eu conversava com uma amiga minha, que hoje é uma médica, lá na filha do pastor Celides, que era presidente da igreja, meu pai era vice-presidente. Eu te combinava com ela: nós vamos ser médicas e vamos trabalhar entre os índios. Sem outro propósito. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, tem que ser, não que eu seja exemplo de nada, mas eu creio que o nosso coração tem que estar inclinado para servir. Servir. Sabe que quando você cuida dos seus filhos, da sua família, do seu marido, você serve. Sabia que no seu emprego, se você é faxineira, quando você está limpando a casa do seu patrão, da sua patroa, você está servindo ao Senhor. E eu sempre digo assim: é para ti, Senhor. É para ti. Isso é difícil, está difícil, mas é para ti. É para o teu reino. É para te glorificar. Porque quando você faz assim, você faz de coração, você faz com todo o teu coração, você faz o melhor possível. É assim que a gente tem que viver. São 72 anos, viu, irmão? Servindo ao meu Senhor. E o nosso Deus nos surpreende com preciosidades. Essa experiência que Deus deu na nossa família há 1 mês e meio atrás, de ver meu filho praticamente voltando à vida, mudou muita coisa. Porque isso muda a gente. Para entender a grandeza deste Deus. A gente já sabia, mas quando você recebe vida de volta. Aqui tem pessoas com experiência de curas de doenças incuráveis. Aqui tem um caso que eu visitei seu esposo lá. Ele não viu, porque ele estava lá no UTI. Mas ali, ó, aquele homem, Deus na sua vida, sim ou não, pastor? Esse é o Deus que nós servimos. Aí eu quero dizer para vocês: vale a pena nós nos sacrificarmos, nós entrarmos nas guerras, nós lutarmos pelas causas. Vale a pena. Vale a pena. Porque a recompensa é aqui e na eternidade.
recompensa também. Para terminar, você sabe o que aconteceu com Abigail? Ela se casou com o rei, só isso. Ela foi uma das esposas de Davi. Porque ela ficou viúva, ele mandou dizer para os servos: busca Abigail, porque ela vai ser minha esposa. Ela se tornou uma princesa aí para quem gosta de final feliz. Mas eu quero dizer que o final feliz é para todos nós, porque nós temos para nós moradas na eternidade, amados. Nós temos um palácio. O Senhor diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se é morada, é lugar de família. Porque ontem eu ministrei sobre família, estou um pouco influenciada, e eu estava dizendo para a igreja ali que família é algo eterno, irmãos. É eterno, viu, varões? Garoas, família é eterno. Deus não inventou a família por causa do homem. Deus trouxe um modelo de família e implantou na humanidade. Modelo. Eu quero que você fique cada vez mais levando a sua família a sério, porque o negócio é eterno. Lá existe moradas para nós. Nunca vi morada morar uma só pessoa. Quando você compra uma casa para sua família, certo? Então, se ele foi preparar moradas, é para cada uma das famílias que estão aqui. Quero terminar minhas palavras ministrando uma unção renovada na vida dessas famílias. Receba a unção nesta noite. Todos aqueles méritos, aquelas qualidades que tinham na vida de Esther possam estar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, homens e mulheres. E que Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! O Senhor me manda dizer que esta igreja, esta casa, diante de Deus, neste lugar, é como se fosse uma pequena cidade com glória. Amachome canteteiro, amacharabarás. Deremanaias. E eu, o Senhor, tenho preservado este lugar. E aqui, Deremanaias, tenho eu, Deremanás, curado corações, vidas e mostrado a minha glória. E muito mais, preparai-vos, tenho para vós, diz o Senhor. Levantaria rachamanarabarás. Tereliondelebaxés. Vós não tendes ideia, Deremanalabaxé, da influência, do impacto espiritual que este lugar exerce sobre este bairro. E vós que eu tenho trazido para cá, fortalecei-vos no meu poder, diz o Senhor, porque eis que vos dou graça, unção e autoridade, e neste lugar coisas novas vereis, que será publicado e conhecido em muitos outros lugares, e impactará esta redondeza. Assim diz o Senhor.
Deus está falando esses. Falou ontem de manhã, falou à noite, falou mais uma vez conosco, irmãos. Irmãos, quero agradecer a Deus por tudo, por essa oportunidade, por vocês estarem, terem umbrado comigo, desafio para algumas, mas como a palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor escolheu a cada uma de nós, e eu quero agradecer a cada uma de vocês, que mesmo passando por lutas, por dores, renunciaram muitas horas, trabalho, cansaço, para estar aqui nesse evento. Muitas vindo direto do trabalho para os ensaios, com dores, deixando seus filhos, esposo, para estar honrando. E Deus, Ele é fiel. Então, irmãos, eu quero agradecer a todas vocês. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo esforço. Deus abençoe a cada uma de vocês. Deus continue levantando, sustentando, fortalecendo. E não desista. Continue, porque Deus conta com cada um de nós. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, a cada um que veio estar conosco. Saia daqui com a certeza da vitória. Que Deus honra. A palavra de Deus diz que Deus dá honra a quem tem honra. E nós somos um povo vencedor, mais do que vencedor. Amém? Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, o visitante, a família que trouxe a criança para ser apresentada, o Heitor. Muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não tenho nem palavras, irmãos, para dizer. Só quero dizer uma coisa para cada um. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, porque eu digo para os irmãos, a minha maior recompensa é ver meus filhos estar aqui na casa do Senhor. Meus 3 filhos estão aqui, meus 4 netos, meu esposo que está ali, que é um milagre. Isso aí para mim, irmãos, eu já fazia a obra de Deus antes, continuo fazendo e falo, Deus, enquanto eu tiver fôlego, eu quero continuar fazendo a tua obra. Então se esforce, creia, seja grato ao Senhor. A melhor forma de agradecer a Deus é servindo ao Senhor com amor. Tudo que fizer, a palavra de Deus diz, tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça com amor, porque isso agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar. Tem alguém que está fazendo aniversariante? Rony, né? Rony, glória a Deus. Valentina. Valentina é terça. Amém. Vem representar ele, o Caio. Vem representar. Vem, irmão Rony. Cadê a Valentina? Aleluia. Manda chamar a Valentina rapidamente. Tem mais alguém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Aleluia. Irmãos, eu sou grata a Deus. Como eu falei, né? Eu estou perto de fazer os 62 anos. Eu tenho ali 3 jovens que eu conheci a mãe solteira, né? Uma minha vizinha, Jane, vi nascer, né? A minha vizinha ali, Marluce, seu Francisco, a Jaque, a Aline, conheci Fátima, solteira, e hoje estão aqui pela primeira vez, né? A Aline e a Diane. Sou muito feliz, estou muito feliz. Obrigada por vocês terem vindo. Deus abençoe vocês. Amo vocês, a família de vocês. O laço de amizade que a gente tem há muitos anos. Muitos anos. Respeito, isso é o que importa, né? É o respeito, é o amor. Por onde nós passamos, nós temos que deixar isso. Aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos orar por eles, pelos aniversariantes. Coloque de pé, eu peço, estenda as mãos. Queremos também aproveitar esse momento para agradecer, né, pela vida do Mateus, da irmã Paloma, já estão em casa, para honra e glória do Senhor, né? Também agradecendo a Deus também pela vida da Esther, neta do irmão divino, da nossa irmã Tatiana, né? Que foi professora das crianças no projeto, né? Está ali com a sua bebezinha. Quero agradecer também, como é o nome dela aqui atrás? Como é seu nome?
Ingrid, né? Ingrid, estivemos ali no salão, ela disse, mãe, a Ingrid disse que ia chegar lá. E chegou. Então, quero agradecer a irmã Zezé, a todos vocês que estão aqui, as irmãs da Igreja Nazareno que vieram. Amém, irmãos? E a todos vocês. Vamos orar pelos aniversariantes nessa noite. Amém? A Leitina vai fazer aniversário, Valentina. Irmão Rony, esse garoto é uma benção. Irmã Mônica representando o Caio. Vamos orar nesse momento. Glória a Jesus. Vem aqui. Aleluia. Irmã Maria Lúcia, vem cá. Vem orar aqui pelos aniversariantes, enquanto eu coloco as mãos sobre eles. Aleluia, vamos estar apresentando ao Senhor. Abençoe a vida deles, amém? Quando você estenda as tuas mãos, como se fosse um do teu, da tua família. Aleluia. Eu cumprimento a igreja mais uma vez que participo, amém? Estendo suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida dos irmãos. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, ainda na sua presença, Pai, te agradecendo por tudo, Pai, por tudo que foi feito, por tudo que nós ouvimos, por tudo que aprendemos, Senhor. Que nós possamos sair daqui com uma certeza, Pai, que nós estamos saindo cheios, Pai. Espírito Santo de Deus, nessa hora eu quero te entregar os irmãos que estão aqui, o irmão Rony, a irmã Mônica, sua filha e os demais aniversariantes. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um por mais um aniversário, contemplando, Pai, que primeiramente com muita saúde, Senhor. Continua cuidando, Pai, toma essa data em suas mãos, que ela possa, Pai, estar se renovando por longos e longos anos. Esteja contemplando o desejo do coração dos teus filhos. Continue guardando, continue cuidando de cada um, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, Jesus, e te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelo término. Eu chamo aqui a irmã Monique, vai estar orando pelo término desse trabalho. E logo em seguida estaremos dando a bênção apostólica. Amém? Irmã Monique. Irmã Monique. Glória a Deus. Orar pelo encerramento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse período que passamos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por tudo, que o Senhor nos leve em paz e segurança, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queremos aproveitar essa oportunidade para perguntar se tem alguém aqui no nosso meio. Nós não podemos acabar o culto sem fazer isso, né? Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador, você que nunca levantou as mãos para o Senhor Jesus, dizer: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero que o Senhor guie a minha vida, eu quero que o Senhor me sustente, me fortaleça. E ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor, você que de repente nesses períodos você se afastou por algum motivo, por alguma palavra, por algum olhar, mas eu quero dizer para você que as portas ainda estão abertas. Jesus ainda está, aleluia, te aguardando. O Senhor está de braços abertos te esperando. Aleluia, Ele te chama nessa noite para que você o receba, para que você volte aos braços do Pai. Ele te espera, Ele te ama. Se tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, a oportunidade está aberta. Ou que quer voltar para os caminhos também do Senhor. A palavra foi liberada, foi lançada. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se não tem, nós vamos dar a bênção apostólica nessa noite, amém? Agradecendo ao Senhor. Erga as tuas mãos, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a